Hoje, Sexta-feira Santa, o dia em que o céu escureceu, o dia em que a terra sentiu a dor do amor, uma dor única, uma dor de pregação. Hoje, nessa Sexta-feira Santa, o dia em que Cristo silenciou. Só que ele silenciou de um jeito muito peculiar. Foi o dia em que Cristo silenciou para que o mundo o ouvisse. Sim, hoje, nessa Sexta-feira Santa, é o dia em que todos os véus foram rasgados, literalmente. O dia que houve um afastamento e, ao mesmo tempo, uma enorme aproximação. Sexta-feira Santa, um dia em que a gente tem que honrar por a gente estar tendo a oportunidade de vivê-lo dentro da casa de oração, aqui na Casa das Águas. Hoje, de fato, gente, nessa casa, que eu denominei de casa de oração e que vem da Casa das Águas e que é movida pelas águas de Micael, hoje, nessa nossa casa, é uma casa que não é feita de paredes, ela é feita de presença. E Cristo, simbologicamente, e especialmente hoje, no dia santo, no dia da crucificação, ele se fez muito presente. E hoje a gente está tendo a oportunidade de viver essa oração de uma outra forma. Viver este ato de orar, tomando consciência sobre todas as coisas, inclusive de que somos Ele. E vocês sabem o tanto que eu estou carregando isso desde a nova era das águas de Micael. Hoje é o dia em que a gente pode e deve nos mover como águas vivas. Nesse dia santo, a gente está tendo a oportunidade de nos abrirmos para a gente lembrar. Sim, lembrar. Coisas que o tempo não apaga. Lembrar de dores que viraram glória. Lembrar de derramamento de sangue que virou luz. Lembrar sim da cruz que virou um grande portal. Faz sentido isso para vocês? Tati, Anderson, as meninas aqui da Casa das Águas, faz sentido isso para vocês? Se a gente vai no âmago desse dia santo, a gente percebe e expande a ponto de entender que a dor virou glória, que o sangue virou luz e que a cruz virou um grande portal e que a gente não pode se esquecer disso. E sim, há 2025 anos após aquele ato, a gente não celebra a morte. A gente está debruçado num grande mistério. A gente está assim, movidos por um silêncio que é carregado do dia de hoje, mas muito perceptivos para sentir a potência invisível que está operando sobre todos os ares nessa Sexta-feira Santa.
E poucos dentre poucos têm sentidos para ver essa potência invisível. Tem olhos de fé para ver essa potência invisível. Tem um coração batendo mais forte do que o coração físico, e sim um coração voltado para o amor, para ver essa potência invisível, que é estarmos expandidos na consciência, estarmos conscientes da importância de vivermos o dia de hoje tal como ele tem que ser vivido. Não na celebração da morte e da crucificação, mas sim naquilo que ecoa daquela informação. O Yara, você consegue desligar o áudio, por favor? Só para sua. A água da cura nos trouxe aqui. Nos trouxe para a gente ter esse nível altíssimo de percepção, de entendimento, de cura. Para a gente sair dos dogmas religiosos de que ficam, e eu até entendo, a profetização da cruz e da crucificação, porque ela é simbólica, ela é poderosa, mas a cura nos colocou e nos revelou e nos coloca e nos traz diante desse lugar de exposição nosso. Mais uma exposição de presença, não de morte. Uma exposição de cura, de glória, de luz. Tal como ele foi exposto e fez por onde? Esse dia santo está sendo derramado. Um amor tão imenso, tão absurdo, tão absoluto, que eu não sei vocês, mas me deixa em silêncio mesmo. E é nesse silêncio que a oração ela nasce. Sexta-feira Santa, aqui na Casa das Águas, na casa de oração. Um marco a gente está vivendo isso juntos, um marco de consciência, um marco de ancorarmos essa frequência da luz, um marco. Um dia que é marcado pela crucificação propriamente dita de Cristo, mas também está sendo marcado, pelo menos por nós aqui, o tanto que a gente está se tornando responsáveis para vivermos as grandes revelações, para compreendermos o quão estar consciente se faz necessário. Aqui na casa de oração hoje, esse dia em especial tem um lugar de honra e ele reposiciona toda a minha jornada, e eu tenho certeza que reposicionará toda a jornada de vocês. E quando eu falo em jornada, é uma jornada espiritual. A gente não está celebrando um evento religioso, mas a gente está reconhecendo. A Lili entrou aqui. Lili, a gente está... Você entrou num momento bem oportuno. A gente está reconhecendo a frequência viva que pulsa dentro de cada um de nós. E a ancoragem de hoje
é a água da luz. A água da luz, ela representa essa clareza, esse discernimento, essa lucidez espiritual que Cristo teve naquele momento da crucificação, e que se a gente dá um hiperfoco, né, tira de lá uma informação e bota para cá e põe luz nela, a gente compreende o quão estarmos conscientes neste dia de hoje, atualizados daquela data para agora, nos traz clareza, nos traz discernimento, nos traz lucidez espiritual. Diante até os próprios ensinamentos de Cristo, diante a esse entendimento de que nós somos dele, que nós estamos tomados dele via água. E se a gente for olhar, não melhor do que hoje, para estar sendo revelado isso pra gente de uma certa forma estar desvendando o oculto. Porque para nós, olha que interessante, para nós a cruz não é uma tragédia. Para nós a cruz é uma revelação. E é só a luz pode sustentar esse movimento. Sexta-feira Santa. E eu vou repetir isso inúmeras vezes ao longo desse nosso encontro hoje aqui na casa de oração. Porque a gente resgata essa energia, a gente surfa nessa energia para a gente se levantar. Para a gente levantar a nossa luz. Para a gente brilhar feito Ele. Para a gente não esperar um brilho nos céus, mas sim para a gente brilhar aqui e agora, na forma de presença. É um dia assim de silêncio profundo, é um dia assim de dor, uma dor sagrada. Mas também, gente, é um dia de muito reconhecimento, muita redenção, muito alinhamento com a verdade. E isso são as nossas bases aqui, está sendo nossa base na Casa das Águas, agora na casa de oração. Um dia que pareceu que o céu se calou, mas para que a terra toda ouvisse, falasse com Deus. Ah, mas Mari, isso parece poético. É praticamente um grande romance, mas algo que carrega muita verdade e muitas, mas inúmeras tomadas de consciência. Hoje, eu vivi mais um dia muito atípico aqui. Eu e o Thales ficamos desde a 1h da tarde no hospital. Eu cheguei exatamente 7h30 aqui em casa, tomei um banho rápido e tô aqui, a postos, tô com cara de exausto, tô me vendo aqui, tô até com pensamento lento. Peço perdão pra vocês. A gente teve que levar a Júlia no hospital e a gente chegou num diagnóstico, ela tá com o vírus da dengue, tá muito abatida e a gente, sim, tá muito preocupado. E eu sabia que eu ia falar de Sexta-feira Santa, eu sabia que eu ia falar de cruz, eu sabia que eu ia falar de silêncio, eu sabia que
Eu naquele momento ali no hospital, eu estava vivendo um silêncio mesmo. E parecia que tudo estava calado, era um silêncio de nada em lugar nenhum. Mas que ao mesmo tempo coisas estavam acontecendo. Os mesmos instantes que eu estava lá vendo a Júlia sofrer, ela tomou inúmeras picadas porque não pegava a veia e sofreu, chorou, e vendo aquele olharzinho dela e ela me pedindo proteção, pedindo, mamãe me protege, mamãe, e aquele coração partido. Eu tava sentindo, parcialmente, é claro, uma dor de cruz, mas sabia e muito consciente de que Deus, na sua infinita bondade, estava falando e está ainda falando. Eu tô contando isso, gente, porque eu considero hoje essa Sexta Santa aqui na casa de oração como um dia, um marco de consciência, da consciência. E não é vislumbres de estarmos conscientes ou encontrarmos onde está a consciência. Não, é a gente trazer a consciência e o que é estar expandindo a consciência na prática. Ali no hospital, ali vendo minha filha praticamente no sofrimento de uma cruz. Eu do lado de cá como mãe também carregando a minha cruz. E entendendo dentro daquela situação que Deus se revela. Se a gente parar para ouvir, Ele fala. Se a gente parar para perceber os sinais e as mensagens que chegam, Ele faz isso acontecer. Por isso eu quero, gente, deixar isso registrado aqui, que essa Sexta-feira Santa, ela seja esse dia significativo para vocês também. Que vocês possam ter esse ponto de virada, não apenas histórico, de um calendário cristão, mas sim da trajetória de vocês, daquilo que vocês estão plantando, das cruzes que vocês estão carregando, das revelações que vocês estão tendo. E aqui na casa de oração a gente está tendo essa oportunidade de vivermos essa frequência una, encontrarmos esse ponto novo, esse novo jeito de orar, diferente de uma oração de pedidos, de súplica, que são muito bem-vindos e que são poderosos, é inegável, mas construindo um jeito novo de orarmos a partir de aberturas de consciência mesmo, de expansão da consciência. E é claro, trazemos tudo isso para aqui, para agora, para a vida ali, no tete a tete. Eu só sei que aqui, a casa de oração, e nesse dia especial, a gente está vivendo, e eu sou prova viva disso, de uma entrega total, em que a fé mesmo, ela tá tendo que atravessar todas as dores possíveis do mundo. E isso é em nome de estarmos conscientes mesmo. Que parece que tá escuro, gente, mas só parece. Parece que o céu fechou, parece que tá um silêncio, parece que tá um ar de crucificação, só parece.
se a gente reconhece que a cruz, ela é uma passagem e que Cristo passou e se entregou para essa dor, para mostrar para a gente o caminho de volta à verdade, e que esse caminho não é externo, ele acontece só aqui. A gente muda tudo. A gente muda tudo. Então hoje, gente, eu faço aqui o convite para vocês olharem para o que precisa morrer, para que floresça esses novos entendimentos, esses novos acessos, esse novo acesso a essa inteligência espiritual maior. E que a gente, volto a dizer, a gente saia de um calendário cristão e a gente saia de um dia de crucificação para a gente poder aprender e compreender com que isso representa e trazer isso para o nosso dia. E tirar os impedimentos da nossa própria expansão. Pensem só que o silêncio, aquela sensação que Cristo teve de abandono, claro, uma interpretação nossa, minha, né? Porque ele, em momento algum, talvez tenha se sentido assim. Era uma preparação para a ressurreição, para o retorno, para a grande glória. E talvez vocês estejam vivendo isso. Eu vivi o dia todo isso. Eu vivi um silêncio, eu vivi dor de mãe, eu vivi várias dores, porque você está dentro do hospital, você só vê as pessoas doentes, carentes, abandonadas. Mas ao mesmo tempo em que eu estava identificada com essa dor de mãe, com essa dor coletiva, compassiva, eu estava dentro da minha consciência com uma única certeza, tanto para mim quanto para a Júlia, que estava passando por aquilo, e para aquelas pessoas que estavam ali, que eu não troquei nenhum tipo de ideia, que nós estávamos sendo forjados e preparados para uma grande renovação, uma grande ressurreição. E talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Se você olhar no panorama da sua vida, talvez você esteja vivendo isso. Então vale muito a pena a gente aproveitar esse silence, esse silêncio digno de uma sexta santa, para vivermos a casa de oração, para vivermos este novo tempo, para vivermos essa transição de forma inteira. Se escutem. E eu falei isso pro Thales, nós estávamos lá com a Júlia, ela no colinho dele, a gente começou a falar de um assunto e eu falei, amor, se escuta. Deia, Anderson, Lili, Uyara, se escutem. Sejam a própria casa de oração,
a própria casa da fé. Esse lugar ambulante que num dia está num lugar lindo, ou em casa, no conforto de casa, no outro dia está dentro de um hospital. A gente está tendo a oportunidade de viver isso com muita maturidade, com muito afinco, com muita verdade, com muita realidade. Nós estamos sendo fortalecidos e forjados. E não está nos sendo tirado processos de dores. Não, está sendo mostrado para a gente, neste dia santo, o propósito de uma ou várias circunstâncias de dor. E não só dor, o propósito talvez de navegarmos em dias de glória. Quarta-feira para mim foi um dia de glória, o dia que eu anunciei a Casa das Águas e eu senti a graça, senti a glória, senti a entrada em um novo tempo, senti, vi, me emocionei, fiquei naquilo. E hoje, não coincidentemente, eu senti a dor. E ambos os dias eu tô enxergando o propósito, coisa que talvez eu não fazia. Dor para mim era dor, sofrimento para mim era sofrimento, mal para mim era mal. E a Deia sabe muito bem que ontem foi poderosa a Yara também tava, a Val também tava. Foi poderoso nosso encontro aqui, eu falei muito disso. Eu só sei, gente, que nada sei. E que nós estamos nesse novo tempo e num tempo de uma travessia mesmo. E que a casa tem que estar aberta. Tem que estar aberta, escancarada, exposta. Estou fazendo aqui simbologicamente uma crucificação tem que estar exposta, porque Jesus se expôs. E ele se expôs para viver o novo, para viver a verdade, para viver a fé. Então, gente, que a cruz não seja o fim, mas ela seja esse início. E mesmo que a gente esteja ausente de respostas, a gente está com uma grandíssima oportunidade de olhar, perguntar, escutar. Talvez nem perguntar, só escutar. Talvez nem perguntar, nem escutar, só perceber. Talvez alguém vai falar o que eu tô aqui falando para vocês agora. Talvez você vai receber uma mensagem. Talvez você vai sonhar. É preciso sair desse lugar de cruz para ir para um lugar que através da cruz te leva para uma ressurreição, para um renovo, para uma restauração, para uma reforma íntima, espiritual e única. Faz sentido isso para vocês? Daí vocês podem me perguntar, mas Mari, essa reforma não acaba nunca? Ela já acabou.
já acabou. E nessa Sexta Santa, aqui na casa de oração, eu quero invocar junto de vocês, meus irmãos, o poderosíssimo amor de Cristo. Perante a Deus. Vamos juntos? Pai, hoje, em especial hoje, não te pedimos nada. Hoje só viemos estar aos pés da cruz, estar diante do seu Filho, que sou eu, entregue, e estar diante desse mistério todo. Hoje a terra está calada, mas mesmo assim eu creio, mesmo assim eu amo, mesmo assim eu permaneço. Porque foi na dor de Cristo, que é a minha dor, que a cura de toda uma humanidade começou. Foi no silêncio da cruz que a água do Espírito nasceu. Aqui, nessa casa de oração, abrimos nosso peito como se abríssemos um grandíssimo altar. Não para ritualizar a dor, mas para reconhecer a grandeza do amor que se fez e se deu por inteiro. Invocamos, ó Cristo, que se ofereceu feito homem. Invocamos Micael, que é o guardião deste propósito e que tem nos sustentado nessa travessia do invisível. Invocamos as águas do alto que desceu sobre nós como um bálsamo, como consolo, como memória viva daquilo que nunca se perdeu. Pai, que a cruz não nos amedronte, que a ausência aparente da luz não roube a certeza de que essa mesma luz, ela permanece acesa dentro da gente. Hoje o mundo pode ter se calado, Val, por ser uma Sexta-feira Santa, mas a fé tá gritando, tá falando ininterruptamente. E a consciência disso tudo, nós como consciência, estamos nos despertando. Eu sei, ainda é sexta-feira. Eu sei, a gente ainda vive sobre um calendário cristão muito difundido, muito conhecido.
Mas eu também bem sei que esse novo tempo, principalmente aqui, nós como casa de oração, estamos vibrando e estamos no caminho do domingo de Páscoa. Porque a gente já é e já vibra uma eternidade. Ainda é sexta-feira, mas a gente está banhados, selados pelo amor. Estamos juntos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelas orações e pelas vibrações que vocês têm me mandado em relação a Júlia. Eu sinto, eu recebo, a gente recebe como família. Eu sempre, as mensagens, a Val me escreveu, a Dé me escreveu. Eu falei pra Ju, a gente, desde onde está vivendo essa escuridão, mas vislumbrando esse renascimento, esse renovo, essa ressurreição. Saindo desses entendimentos pequenos, mundanos, para se expandirem para outros lugares, para outras tomadas de consciência. E que juntos possamos carregar essa cruz do jeito que ela tem que ser carregada, rumo à ressurreição. Tal como Ele fez, tal como Ele faz dentro de nós e nos usando para isso. Eu encerro aqui. Uma ótima noite para vocês. A gente descanse e a gente se vê amanhã. Com uma única certeza. Eu vivo. Porque Ele vive. Obrigada. Beijos. Até amanhã eu comunico lá no grupo como que a gente vai fazer as operações aqui, tá bom? Eu amo vocês, estamos juntas. Tchau. Gente, obrigada. Estamos juntos. É isso. A gente nos ama. Beijos. Até amanhã, viu? Obrigada.